Você já imaginou se uma das maiores transferências da história recente do futebol tivesse começado por conta de uma influenciadora? Pois é, isso parece até roteiro de filme, mas é o rumor que está dominando as redes sociais nesse momento. Enquanto todo mundo discutia propostas, salários e o futuro de Vinícius Júnior, um nome completamente inesperado começou a aparecer no meio dessa história, a da Virgínia. Segundo aspecto que viralizado na internet, ela teria participado das conversas dos bastidores e poderia ter influenciado a decisão do craque brasileiro sobre o próximo passo na sua carreira. Só que até agora não existe nenhuma confirmação disso, mas esse rumor tem ganhado cada vez mais força nos torcedores. Será que o Vinícius Júnior realmente acertou em ter ficado no Real Madrid? Se a resposta for sim, existe um destino que, na minha opinião, teria feito muito mais sentido. Não estou falando do PSG, do Manchester United nem do Chelsea, estou falando do Arsenal. Antes de qualquer coisa, eu quero que você fique até o final, porque depois de analisar o momento dos clubes, os números e o estilo de jogo, o projeto esportivo e as chances de conquistar a bola de ouro, a conclusão que eu cheguei foi que o Arsenal poderia ter sido sim a melhor decisão para ele. Mas antes de explicar tudo isso, se inscreve no canal, deixa o joinha e assina o sininho. Mas calma aí, antes de falar sobre o Arsenal e sobre o Real Madrid, existe um detalhe que simplesmente explodiu as redes sociais nos últimos dias e dominou os portais de notícia: o nome da Virgínia. Exatamente. Enquanto todo mundo estava discutindo apenas os números, os contratos milionários e as propostas astronômicas, milhares de pessoas começaram a comentar uma teoria completamente inesperada. Segundo os rumores que ganharam a força nas redes sociais, a influenciadora Virgínia teria participado dos ciclos dos bastidores e de alguma forma estaria conectada ao fluxo de informações sobre os passos do Vinícius Júnior. Essa narrativa se espalhou de forma impressionante. Alguns vídeos no TikTok começaram a pipocar e alguns perfis tradicionais do futebol começaram a entrar no debate. Páginas de entretenimento, fofoca, mistura de mundo e o gramado dos jogadores e do influencer. Em poucas horas, o assunto já tinha dividido a opinião dos torcedores na internet e aquilo começou a fazer muito barulho na rede. Agora é fundamental mantermos a responsabilidade e botar os pingos nos is. Até o momento exato não existe nenhuma confirmação disso, mas fontes próximas dela informou que ela preferia ficar na cidade de Madrid do que se mudar para Londres, até porque já tinha se acostumado com a capital espanhol e não gostava muito da ideia de Londres ser uma cidade muito fria e isolada. Até porque vamos combinar que as baladas de Madrid são muito melhores que as baladas de Londres. Mas isso é brincadeira. A verdade é que Virgínia gosta muito mais do país espanhol do que do país inglês, e por isso teria feito uma pequena influência sobre a decisão do jogador e seu próximo destino. Mas até o momento exato não existe nenhuma confirmação sobre isso. Nem Vinícius Júnior, nem Virgínia se pronunciou diante do caso. Muito menos jogadores do Real Madrid ou do Arsenal se pronunciaram. Ou seja, por enquanto estamos lidando estritamente com o território de especulação digital. Por mais que o boato cresça tanto, ele não tem nenhuma confirmação. E mesmo assim o craque preferiu ficar na capital espanhola. Mas deixando tudo isso de lado, será que o craque realmente tem que procurar novos ares? Porque se a gente esquecer por um instante todo esse circo midiático e olhar friamente para o tabuleiro do futebol mundial, talvez estejamos sobre uma das maiores encruzilhadas mais importantes da história recente do futebol. Estamos falando de um atleta que já escreveu o seu próprio nome na paternidade do Real Madrid. Protagonista absoluto na conquista de múltiplas La Ligas, decisivo em gols finais de Champions League e consagrado um dos maiores ídolos da torcida merengue nesse século para alguns. São poucos brasileiros que conseguiram chegar a esse patamar de idolatria vestindo a camisa branca tão pesada. Só que a engrenagem do futebol da elite não para. Os elencos se renovam, a dinâmica está mudando, as exigências da diretoria cada vez aumenta mais. E às vezes, em um determinado ciclo da carreira, o craque percebe que talvez seu teto não esteja naquele clube e talvez seja a hora de mudar os horizontes e manter necessária a fome de cada vez mais vitórias. Isso não significa trair, não. Não significa nada de ingratidão. É uma pura e simples renovação de um estímulo profissional. Isso faz parte e são apostas pesadas que moldam a grandeza do jogador. E foi exatamente isso que fez o nome de Vinícius Júnior ser ventilado longe de Madrid. O mundo do futebol parou para debater o pacto nisso. Entre todas as camisas ventiladas pela imprensa internacional, uma específica monopolizou os debates: o Arsenal. E sinceramente, quando analisamos o projeto esportivo dos Gunners sob o comando do Miguel Arteta, percebemos que é um argumento fortíssimo para entender por que essa transferência é tão forte. Se existe um projeto esportivo na Europa hoje que encaixaria perfeitamente no perfil do Vinícius Júnior, esse projeto é do Arsenal. Eu vou explicar ponto a ponto.
começando pela prancheta do Mikel Arteta. Mikel Arteta conseguiu fazer algo que parecia improvável na Inglaterra. Há alguns anos, o Arsenal era visto como um clube de tradição, mas que nunca conseguia ganhar nada e ficava, às vezes, no G4 da Champions League. Hoje, a realidade é outra. O Arsenal é uma potência consolidada, disputa a Premier League ponto a ponto, rodada a rodada, de igual a igual a máquinas como o Manchester City e o Liverpool. Chega com força em fases agudas da Champions e tem um elenco jovem, ambicioso e faminto por conquistas, e principalmente pratica um dos estilos de futebol mais vistosos e dinâmicos de toda a Europa. Esse detalhe tático é totalmente crucial. A filosofia do jogo do Arsenal é desenhada para favorecer os alas rápidos, técnicos e agressivos que adoram fazer o duelo individual, ou seja, favorece justamente a zona de confronto e o repertório que tem o Vinícius Júnior. Se você parar para pensar e analisar os jogos dos Gunners, você vai perceber que o time gera muito volume para esses espaços nos corredores laterais. Os laterais apoiam de forma inteligente, atraindo a marcação. Os pontas recebem a bola no mano a mano com o campo para acelerar. O meio-campo gira a bola rapidamente de um lado para o outro até encontrar a brecha exata. Agora tente visualizar tudo isso com Vinícius Júnior recebendo a bola em um passe diagonal com vantagem numérica no 1 contra 1. É basicamente o cenário de pânico para qualquer lateral da Premier League. Agora tente visualizar o Vinícius Júnior recebendo a bola na diagonal com a vantagem numérica no 1 contra 1. É basicamente o cenário de pânico para qualquer lateral da Premier League, porque quando ele ganha essa liberdade do espaço e velocidade, poucos atletas no mundo conseguem contê-lo sem apelar para a falta. Além desse encaixe técnico impecável, existe um fator psicológico de mercado que atrai qualquer estrela mundial: o protagonismo absoluto. No Real Madrid, o Vinícius Júnior continua sendo uma das grandes referências técnicas. Isso é inegável. Mas o vestiário merengue é uma constelação pesada. Ele divide os holofotes com talentos geracionais, como o Mbappé, o Bellingham e o Rodrigo. É um ecossistema recheado de jogadores que também disputam o topo do mundo e almejam protagonismo. E existe um grande abismo entre essas duas posições nos dois clubes. Imagine seu peso e principal símbolo por desenvolver a Premier League e o Arsenal depois de 2 décadas e guiar o clube à sua primeira taça de Champions League. O seu nome ficaria eternizado nas paredes, nos troféus, em todos os cantos. Pouquíssimos jogadores na história tiveram a chance de transformar o destino tão grande em tão pouco tempo. Além do aspecto esportivo e romântico, o clube hoje tem a musculatura financeira para competir de igual a igual com qualquer clube transatlântico da Europa. A Premier League injeta bilhões de libras todos os anos, através dos contratos de TV e os comerciais globais. Enquanto mais forte o coletivo, maior é a chance de levantar as taças em seguida. Por isso, quando filtramos o barulho e olhamos estritamente para o tabuleiro da Europa e dos esportes, é muito importante que o Vinícius com a camisa do Arsenal deixe de ser apenas um devaneio e comece a fazer muito mais sentido estratégico. Só que também é preciso lembrar que do outro lado tem simplesmente o maior clube do mundo. Um clube que possui 15 Champions e possui um poder midiático simplesmente gigante. E mesmo com tudo isso, ele já conquistou 2 Champions, conquistou várias La Ligas, o Mundial de Clube e a Supercopa. A sua cultura de vitória é simplesmente implacável. O Real Madrid tem sede de ganhar todo ano. E todo ano a exigência é levantar o caneco. Isso atrai jogadores que respiram a competitividade extrema. Há também um fator pragmático na estabilidade do ecossistema. Ele já domina a língua, conhece perfeitamente a cidade e entende a mentalidade do clube. E está com sintonia em quase todos os jogadores de sua equipe. E é claro que lida com a pressão diária da imprensa espanhola. Por fim, decidir fincar o pé em Madrid por muitos e muitos anos, tem a faca e o queijo na mão para entregar de forma definitiva o panteão de maiores jogadores brasileiros da história do clube, lado a lado como lendas como Roberto Carlos e Marcelo. E qualquer tipo de legado institucional vale mais do que o ouro da biografia de qualquer atleta. Mas no fim das contas, estamos diante daquelas encruzilhadas raras que definem o rumo da carreira de um jogador. De um lado temos a jovem promessa do Arsenal e do outro temos o experiente e grandioso Real Madrid. Mas agora eu quero saber sua opinião sincera aqui nos comentários. Se você estivesse na pele do Vinícius Júnior, você aceitaria o desafio monumental de liderar a revolução do Arsenal no futebol inglês ou continuaria blindado na mística do Real Madrid para ampliar sua dinastia na Europa? Deixe sua escolha aqui abaixo e explique seus motivos. Se você curtiu o vídeo, se inscreva no canal. Não se esqueça de esmagar o botão do like, se inscrever aqui e ativar o sininho das notificações. Por aqui, a gente desvenda os bastidores
e os segredos do mercado da bola.